Dona Ieda. Estou aqui de bendito ao fruto. O que é uma honra muito grande para mim. Estou sempre aprendendo com a sensibilidade e amor e carinho das mulheres. Hoje eu queria normalmente falar com alguma coisa de vocês sobre até um assunto que algumas das pessoas aqui presentes participaram. A gente está conversando muito sobre o conhecimento de Deus. O que é conhecer Deus? O que é ler as palavras sagradas? O que é perceber o que é a vontade de Deus, né? Então, esse é um assunto que ele sempre traz a gente, a cada momento, novas perspectivas, novas maneiras da gente entender o problema e da gente se aperfeiçoar, né? Então, eu selecionei um livro que se chama-se, vou mostrar aqui para vocês, dessa vez, A Sabedoria é a Luz que Guia. Muitas pessoas conhecem. Deixa eu ver se está dando para ver. Deu para ver. Né? Esse livro ele fala basicamente sobre algumas das pérolas, vou dizer assim, que estão escritas naquele nosso livrinho Palavras Ocultas, que busca, segundo Barolá, essas palavras são normalmente o repositório de toda a sabedoria de todos os manifestantes de Deus. Ele cita, inclusive, é interessante que ele fala que essas palavras estão vestidas de brevidade. Ele usa esse termo, ou seja, elas são uma síntese de que os manifestantes falaram ao longo de todos os tempos. Não são as mesmas palavras, mas o significado é exatamente o mesmo. E, com base nessas palavras, esse livro traz algumas histórias que ilustram também algumas do conhecimento que está sendo trazido pelos manifestantes de Deus, nesse convênio eterno, nessa aliança que foi feita entre Deus e todos os membros da humanidade, né? Então, nesse sentido, eu queria começar projetando para vocês uma palavra oculta de Barolá, daquele livrinho, que fala sobre sabedoria e conhecimento, né? Então, eu vou pedir para a Virgínia dar uma lidinha nessa palavra, com as suas belas palavras, bela voz, aliás. Dá para ler, Virgínia? Então... Obrigada. Ó, meu irmão, presta tu ouvidos às palavras deleitáveis de minha dulcíssima língua e de meus doces lábios. Sorve o fluxo da santidade mística, lança as sementes de minha sabedoria divina no solo puro de teu coração e rega-as com a água da certeza, para que os jacintos de meu conhecimento e minha sabedoria brotem frescos e verdejantes na cidade sagrada de teu coração. Então, essas palavras elas são muito interessantes, né? Porque à medida que a gente se apercebe, né, os manifestantes de Deus falam sobre a sabedoria divina, né? E falam sobre as expressões dessa sabedoria divina através de uma coisa que são as flores, né? Os jacintos do meu conhecimento e da sabedoria, né, de Deus, possam brotar no coração dos homens, né? De que forma o conhecimento de Deus e a sabedoria podem brotar no coração dos homens? E eles têm que brotar, é interessante, né, de uma maneira fresca e verdejante, na cidade sagrada do teu coração, né? É interessante porque essa é uma discussão muito profunda de quais são os instrumentos que a gente usa para conhecer espiritualmente a sabedoria espiritual, né? Se apropriar do conhecimento espiritual, né? E a gente, em outras discussões sobre o assunto, a gente fala
que os instrumentos são os olhos espirituais, os ouvidos espirituais e o coração espiritual, né? Como é que isso é capaz de absorver esse conhecimento se nós efetivamente praticarmos isso, né? Então, ele fala sobre essa sabedoria e que ela tem que brotar do coração dos homens. Isso é bastante interessante. E essa história também vai falar sobre outra coisa, outras palavras ocultas também, que eu vou pedir para que a gente possa ler também, para depois a gente entender essa história. Faz, por favor, essa leitura, Cristina, se você puder, por mim. Dá para ver? Sim. Ó quintessência da paixão, que te afasta de toda cobiça e procures contentar-se com o que tens, pois o cobiçoso tem sido sempre privado, enquanto aquele que se contenta é sempre objeto de amor e elogios. Então, muito interessante, a gente vai falar, são 3 palavras ocultas que falam dessa sabedoria em relação à cobiça. Interessante, né? Mas vocês vão ver que a história, ela dá uma conotação, essa cobiça, muito diferente, muito interessante, para que a gente pudesse perceber como é que ela pode florescer no coração do homem de maneira diferente. Essa eu vou pedir, se Guite Maria puder. Acho que não dá para ler, né? Não dá para ler, que é muito pequeno no seu celular, Não, né? dá para ver. Dá. Dá, então tá O bom. escravo do mundo. Muitas vezes, ao alvorecer, a brisa da minha terna misericórdia soprava sobre ti e te encontrava no leito da incúria, completamente adormecido. Lastimando, pois, teu triste estado, regressava ao lugar de onde viera. Então, muito interessante, né, que ele fala aqui nessa palavra oculta. Eu vou mencionar só alguns elementos que a gente vai ouvir na história, né? Ele fala que ao alvorecer, a brisa da minha eterna misericórdia soprava sobre ti, né? E como você estava no leito da incúria, completamente adormecido, ele regressava ao lugar de onde viera. E a terceira palavra, todas elas estão nomeadas aqui com o número de cada uma no livrinho, lá, se alguém quiser saber, eu posso. No finalzinho está lá. Parte 2 é a palavra oculta 28. Parte 2. Essa palavra oculta eu mesmo vou ler. Ó essência do desejo. Muitas vezes, ao alvorecer, eu me envolvia dos reinos do infinito para a tua morada. Encontrava-te no leito do ócio, devotada a outros e não a mim. Com isso, assim como o relampejar do espírito, eu regressava aos domínios da glória celestial, e nem o sussurrava as hostes da santidade em minhas plagas nas alturas. Essa palavra fala mais ou menos o mesmo sentido da anterior, né? Interessante. Mas aí eu vou contar a historinha para que a gente possa realmente ver como é que, de alguma forma, a gente pode interpretar e sentir isso de formas diferentes, né? Essa história é sobre um sábio chamado Luqman, o nome dele. Era um homem muito... Luqman, o nome dele é Luqman, na verdade, L-U-Q-M-A-N, Luqman. Luqman, aquele nome, Luqman. Luqman. O Luqman era um homem muito sábio, uma pessoa muito sábia, né? E muito humilde. E ele era conhecido como no meio da sua comunidade, como uma pessoa que era muito profunda. Ele costumava justamente transmitir os conhecimentos dele para as pessoas. E ele usava o exemplo dele para que as outras pessoas pudessem notar as suas ações além das palavras, né? Qual era essa forma de viver que seria interessante?
esse sábio, esse homem, se defrontou com a situação de que o filho dele, que estava partindo para outras pragas, já jovem, iniciando sua vida, e que começava a sua vida efetivamente de adulto. E ele precisava dar alguns conselhos para esse filho, né? E, nesse sentido, ele escreveu para o filho, ele disse para o filho dele: meu filho, sempre tente comer as melhores comidas, dormir nos melhores leitos. Enquanto viver, aproveite melhor os prazeres da vida. E onde você chegar, construa uma casa. E com seus amigos, tenha bons momentos de alegria e de convivência. O filho ficou perplexo, né? A gente pode notar, nós estamos falando de uma época mais de 100 anos atrás, onde as condições de vida eram muito precárias para 99% das pessoas, né? O filho respondeu para ele: meu pai, o que você está dizendo não dá, né? Não é possível para mim. Melhores comidas, melhores bebidas, leitos para dormir, né? Esses prazeres pertencem às pessoas muito ricas, né? Que conseguem tudo que eles desejam, né? E que são pessoas que não são pessoas humildes, né? Elas conseguem fazer isso, mas eu sou um pobre, humilde criado e que não possuo nenhuma riqueza. Como é que eu vou poder seguir esse teu conselho? Aí o pai disse para ele uma coisa que é muito interessante. Todo problema é que as pessoas acham que todas as coisas boas só podem ser adquiridas através de muito dinheiro, né? A riqueza, se não for usada com sabedoria, traz muitos problemas. E, normalmente, o dono de uma grande fortuna passa a maior parte da vida preocupado com os problemas, dificuldades que a própria riqueza gera, né? Mas, na verdade, o dinheiro não traz nenhum prazer. O dinheiro ele não traz nenhum grau de prazer diretamente, né? O prazer está em aproveitar da melhor forma possível os recursos que você tem ciência tranquila. Eu não digo para você que é para você ter simplesmente a comida mais sofisticada, nem que você prepare o leito mais macio e gostoso, ou que construa um palácio para você, a melhor morada no mundo. Não, não é isso que eu estou querendo te dizer. Você tem que perceber isso com outros olhos. O que eu estou dizendo para você é o contrário disso. É que você tente viver de forma que possa descobrir o verdadeiro sentido da vida. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, que você acorde mais cedo, para se beneficiar das graças da madrugada. Sentir e absorver a energia, a alegria da vida junto ao amanhecer. E que coma somente quando realmente sentir fome. E, nesse caso, qualquer comida será como os melhores e mais caros pratos. Basta que trabalhe durante o dia e evite passar o tempo ansioso, pois à noite você poderá dormir e ter os melhores sonos, mesmo que sua cama seja no chão. E tente não se acostumar com muita diversão. Dedique sua vida para os objetivos nobres, e, ao mesmo tempo, procure saber das dificuldades das outras pessoas que estão em sua volta. Porque, nesse caso, os momentos de prazer da sua vida parecerão muito mais gostosos e profundos. E você poderá aproveitar muito mais, porque eles serão reais. E, por fim, tente tratar todo mundo com muito respeito e amor, que então será muito querido nos corações de todos. E, assim, todo lugar será como se fosse a sua casa. A casa da amizade poderá ser construída em qualquer lugar. Bom, isso é realmente muito interessante, né? Como é que vocês veem aquelas palavras do que diziam e como Luckmann ele conseguiu traduzir isso de uma forma dentro do coração para os momentos práticos da vida, né? De que forma isso
poderia realmente refletir naquilo que a gente sente, com os olhos que a gente vê, com o coração que a gente vê, né? Ele falou claramente que a prosperidade é um estado espiritual, né? Não é um estado material. Aquilo que está escrito nas palavras ocultas, né? Os melhores proveitos, eles não estão nas coisas sofisticadas, eles estão nas coisas mais simples, né? As coisas que estão disponíveis para todo mundo, mas que as pessoas não veem, né? Isso é o contrário daquelas coisas que a gente imagina logo que são os ricos que podem ter, os excessos é que podem causar, os maiores divertimentos mais esdrúxulos é que podem trazer essa alegria, o proveito, e que, na verdade, eles afastam as pessoas da sua própria essência, da sua própria percepção. Interessante que, se a gente perceber que tem uma leitura de um livro, um passeio, essa vida na natureza, né? Ou um jantar simples com a família, são recursos que podem atender às nossas necessidades físicas, às nossas necessidades espirituais tranquilamente, né? E quando a gente madruga, por mais que a gente tenha esse dito popular há muito tempo, né? Mais vale quem cedo madruga, né? Hoje em dia é muito comum com a transformação desse ritmo de vida moderna, onde nós temos a luz que permite não ter a noite, né, nesse período noturno, né, onde as pessoas podem olhar uma televisão, podem sair e fazer algumas coisas, ao contrário de uma vida onde antigamente a noite era um período exclusivamente para descanso, né? Mas de que forma a gente pode ter, mesmo nessas circunstâncias, outro tipo de visão que não seja aquela que a gente tem que ter alguma coisa que nos distraia nesse período, né? De qualquer forma, né? E que esse ato de acordar cedo, porque a gente usou a noite inteira para fazer outras coisas, contrário do antigamente, né? A gente acha que é muito chato acordar cedo, né? E que acordar cedo pode produzir muita alegria para a gente. Isso é muito. A gente consegue perceber isso quando a gente vai mais para o campo, mais fora da cidade, mas mesmo na cidade a gente pode perceber esse tipo de coisa. Eu nunca tinha, para mim, eu estou até comentando isso como da minha maneira, eu nunca tinha percebido, inclusive na Fé Bahá'í, uma das orações que podem ser escolhidas, né? Nós falamos que a Bahá'u'lláh diz que a gente pode escolher tipos de orações diferentes. Uma delas se recomenda que seja feita ao amanhecer. Várias palavras ocultas falam desse alvorecer. Eu nunca tinha percebido, eu gosto de acordar cedo, mas não é isso. Mas de que forma isso poderia ser diferente, né? E quando eu li essa história, realmente eu me apercebi desse lado que eu mesmo, apesar de gostar, nunca tinha como isso podia me fazer bem, como ouvir o canto dos pássaros de manhã cedo me faz bem, como às vezes fazer uma oração, que eu costumo de fazer quase que regularmente, muito cedo, às vezes eu faço um pouco mais tarde, mas como isso é diferente de fazer uma oração quando a casa já está caminhando, quando o dia já está alto, como isso é diferente, como isso toca diferente no meu coração. Durante o jejum, desculpa, Luiz, durante o jejum que a gente levanta cedo, a gente sente muito isso. Isso, exatamente. É uma maneira da gente perceber isso, né? Então, isso é interessante como a gente olhando, eu nunca tinha percebido dessas palavras que falam sobre isso e desse significado que eu já tinha até notado, mas não tinha sentido dentro do meu coração dessa maneira bem clara, né? Então, vamos, se a gente voltar para aquilo que a gente estava falando sobre a cobiça, né? Interessante, as 3 palavras ocultas, elas falam sobre a cobiça, sobre a vontade de ter coisas, né? E a gente está falando justamente como as coisas, a vontade de ter coisas representa que coisas a gente tem que ter. Qual o valor que a gente dá às coisas? A cobiça, na verdade, não é vontade de ter coisas, mas talvez de ter coisas que não nos preenchem efetivamente e não nos satisfazem. Que é um pouco daquilo que acontece, né, no nosso dia a dia da felicidade. Por mais que as pessoas tenham
um monte de coisas, elas não conseguem estar felizes, simplesmente felizes, né? Então, é um pouco disso que eu queria, dessa reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, e falar dessa maneira, como é que a gente vê a palavra oculta e depois vê uma história que está relacionada a ela, como essas coisas têm uma percepção que pode ser totalmente diferente, que pode ser surpreendente para o nosso aparelho de ver coisas espirituais, nosso aparelho de ouvir coisas espirituais, para o nosso aparelho de sentir coisas espirituais, né? Era um pouco disso que eu queria deixar para vocês, né, nessa história que é breve, mas que eu acho que é muito profunda. E se alguém quiser comentar alguma coisa, eu estou aqui pronto para ouvir. Obrigado a todos. É interessante, Luiz. Obrigada, Luiz. Eu fiquei aqui pensando, quando eu soube esse provérbio que você falou, meu pai falava o contrário, mas vale quem Deus ajuda que cedo madruga. Era o contrário. Então, porque ele acreditava, é preferível que Deus te ajude logo de manhã cedo que você madrugar e fazer coisas que não interessam. Coisa que não interessa. Mas isso veio agora cair, porque eu estava aqui assim me perguntando, estou com preguiça de pegar uma comidinha gostosa, mas que preguiça é essa, sabe? Vou fazer qualquer coisa, vou fazer um mexidinho. Aí, quando você acabou de falar, comida mais gostosa, que preguiça, tira essa preguiça daí. Também a preguiça é um lado que faz a gente não fazer coisas legais. Eu penso agora, não só a cobiça, mas a preguiça de você se movimentar e fazer coisa gostosa, ou ir comprar coisa gostosa. O que você quer é o mais cômodo. Foi bom, obrigado pelo despertar. Muito bom. Valeu. Valeu. Acabar aqui, vou comprar, vou mandar vir uma comidinha gostosa para mim. Muito bem. Apoio 100%. Essa coisa é muito importante, Cristina, porque quando a gente fala da alegria no coração, várias vezes nas palavras Bahá'ís, e Bahá'u'lláh traz isso muito forte, a alegria é muito importante na vida da gente. E as coisas que nos trazem alegria são muito importantes, né? Então, isso é exatamente isso. Qual é a alegria que eu posso me dar? Né? Se eu posso me dar alegria, se eu posso fazer uma coisa gostosa, eu posso encomendar uma coisa gostosa para alegrar o meu coração, alegrar o meu espírito, eu acho que isso é a fonte das coisas. Bahá'u'lláh diz que as coisas todas em nossa volta estão aí para nos fazer felizes, e não para nos fazer infelizes. Então, é a maneira pela qual a gente cobiça ou não as coisas que faz a diferença. Né? Com certeza. Então, isso realmente é interessante. Valeu. Gratidão. Muito bom, muito bom. Isso me faz lembrar também do contentamento, né? Isso. O quão que é importante a gente se sentir contente, né? Esse contentamento que é que você se sente plenamente satisfeito, né? Porque a cobiça vem exatamente por essa sensação de não estar satisfeito, não estar sendo atendido às suas necessidades, né? Que você sempre está atrás de mais, mais, mais e mais. Então, se você experimenta sentir-se contente com aquela situação ali, como muda, né? E está tudo aqui, né? É toda uma forma de compreender as coisas e você se sentir contente com aquilo ali, com aquela situação, como é, e sempre lembrando que tem tudo à mão de Deus, né? Tem às vezes a gente não consegue compreender esses desígnios naquele momento, às vezes difícil, de sofrimento, mas se a gente entrega contente, né, com essa confiança, com essa fé, não importa, eu tenho uma noite de sono que seja no chão, mas eu vou poder descansar e acordar com os passarinhos cantando, debaixo de uma árvore, que seja. É impressionante isso, né? Como que, se a gente trabalhar dentro da nossa mente essas compreensões, como as coisas mudam, né? É impressionante isso, né? Com certeza. E nós estamos falando de uma coisa que é muito interessante, que é a busca da felicidade. Por que as pessoas não conseguem nunca estar felizes?
Né? Então, estamos falando da felicidade, justamente desprovida dessa visão de que só coisas sofisticadas podem trazer a felicidade. O contentamento, exatamente o que você está falando. Com a medida que descobrimos contentamento nas coisas mais simples. E nós devemos ter as coisas mais simples, mas elas têm um significado diferente daquele que são as mais caras, as mais difíceis de se obter. Ana Paz, você está no mudo, querida. Acho que você está falando... A coisa não está boa, eu já tirei câmera, já tirei microfone, tirei tudo. Para ver se melhora. Uma coisa que eu estava pensando, assim, esse período de pandemia que deixou a gente literalmente mostrou como a gente não precisa de tanta coisa. É impressionante o que você, por exemplo, realmente deixa de... Às vezes você não precisa da maioria das coisas que você tem. E aí eu não estou dizendo assim, por um modismo, de querer ser simples, nada não. É uma coisa verdadeira, você realmente não precisa. A maioria passou a ficar ou de pijama ou de roupa de casa. Então, roupa de sair, você não precisa. Você tem os vestidinhos de casa, aqueles vestidinhos mais simples, né? Ou então os pijamas, que a grande maioria da meninada aí está de pijama, né? E aí, o pessoal, a gente não, porque a gente vai terminar entrando nas conferências, né? Tem que se ajeitar um bocadinho, mas... Pelo menos a parte de cima, né? Pelo menos botar uma blusa, né, Luiz? Exatamente. Mas, na verdade, o que é que eu quero dizer? Que realmente, em um ano, eu não comprei absolutamente nada que não fosse o essencial. O essencial do dia a dia. Isso. Acho que a Melhorou maioria... a situação financeira, sobrou para ajudar os outros, entendeu? E me deu contentamento, essa paz de espírito. Porque você realmente vê o que é que você realmente... O que é importante. Né? Tem uma palestra... Gide, você está sem vídeo, Gide. Você está sem vídeo. Abre seu vídeo, por favor. Aí, pronto. Agora? Abriu. Então, tá. Então, eu queria dizer o seguinte... tem uma palestra da Tereza Cristina, que já está no YouTube, que uma noite de sexta-feira ela falou sobre o essencialismo. O menos é mais. Então, realmente, vocês não ouviram essa palestra, podem ir ali no... Como que chama? No YouTube. No endereço do YouTube. Isso. No YouTube. Qual é o endereço, Ana? O endereço do ciclo de palestras, ciclo de palestras virtuais, mas exatamente. Mas todo o convite nosso, a gente coloca lá o endereço lá no final. Isso. Não, é porque às vezes no YouTube eu gosto de ir depois e ver o que já estava, porque está lá, né? Está lá. Por isso que está lá, então. Ele pode compartilhar com os amigos, com os contatos, para... Realmente, a maneira que nós temos para ensinar agora é assim, né? A gente não está vendo as pessoas para ensinar, então, pelo menos, podemos mandar áudio, podemos mandar vídeo, podemos, enfim, falar com as pessoas, mas temos que aproveitar as oportunidades. Isso. Eu queria fazer uma reflexão final sobre isso que você colocou, Ana Paz, que eu sempre fiquei imaginando, ao ler as coisas de Barraulá, uma modificação do mundo na Quarta Guerra Mundial, uma catástrofe, e de repente a gente vê que um vírusinho desse tamanho, até desse que você expressou aqui agora. Isso, por mais que as pessoas não se apercebam disso claramente, elas estão sentindo isso claramente. O mundo nunca mais vai ser o mesmo daquele antes que nós vimos. É verdade. Então, a gente espera. É verdade. Espera que assim seja.
Não, eu digo... Aquele mundo que estava antes, estava em vez mais. Todas as crianças que nasceram agora, que estão aqui com 5, 6, 7, 10 anos, 12 anos, 15 anos, que estão passando por isso. Por isso. Então, é impressionante que, às vezes, como o Bahá'u'lláh expressa, como os manifestantes vêm e trazem essas transformações que a gente acha que é impossível das pessoas falarem. Nós estamos falando sobre isso, essencialismo, sobre materialismo e espiritualidade, o que pode nos satisfazer ou não. Então, que revolução é essa que está em andamento aí, por trás disso tudo? Daí você trouxe esse sentimento que não é só seu, é de todas as pessoas do mundo, né? Algumas com mais reflexão, outras com menos, né? Então, é interessante que eu queria até reassegurar essa visão de que, às vezes, a gente espera grandes coisas e vê como e não determinadas... Os caminhos de Deus são outros, não, né? São outros, exatamente. Muito obrigado, queridos, por tudo isso. Obrigada a você, querido. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos a oportunidade da reflexão, Luiz. Muito bom. Obrigada, muito obrigada. Muito bom. Beijo.